Oi, então, hoje a gente vai ver o que é fotossíntese, tá? E para que serve a fotossíntese e por que ela é importante. Fotossíntese, na real, ela é um processo, ela é um paranoê, tá? Através desse processo, a planta faz duas coisas. Ela produz o próprio alimento, tá? E ela também produz gás oxigênio. Se você pensar bem, você vai ver que a planta ela não precisa sair por aí procurando comida, até porque ela nem pode, ela está presa na terra, certo? Então, assim, do que ela se alimenta? Você vai falar, é porque ela pega a comida dela da terra, né? Assim, mais ou menos, porque da terra ela vai pegar, tipo, sais minerais, né, que ela precisa, mas a comida mesmo dela é ela que faz, tá? Ela consegue fabricar a própria comida dela. Por isso que a planta ela é chamada de um ser produtor. Ela produz o quê? Ela produz comida, tá? Então ela produz comida como? Através da fotossíntese. É isso que a gente vai ver agora. Só que além dessa comida, na fotossíntese, ela também consegue produzir o gás oxigênio, né? Que vocês sabem que é o gás que a gente precisa para poder respirar, né? Para poder ficar vivo. Se você não tiver oxigênio, você morre, certo? Então essas duas coisas são fabricadas no processo da fotossíntese, tá? Vamos ver como é que funciona a fotossíntese. A fotossíntese, na real, ela só vai funcionar se tiver luz do sol, né? Se não tiver luz do sol, esquece, porque a planta não vai fazer fotossíntese. E a segunda coisa que a planta precisa é de água, tá? Ela precisa de água no solo. Como é que ela vai pegar essa água do solo? Através das raízes dela, tá? Então, tipo, choveu ali na terra. A planta vai pegar essa água através das raízes dela, desculpe, e ela vai levar essa água, né, até as folhas da planta, que é onde vai rolar a fotossíntese, rola nas folhas das plantas, tá bom? Então, assim, dois ingredientes ela já tem, que é a luz do sol e a água. E ela precisa de um terceiro ingrediente, que é o gás carbônico, tá? O gás carbônico ele é um gás que está por aí no ar e a gente produz ele, né? Cada vez que a gente respira, né? Quando você expira o bafão seu, sai gás carbônico. Tá? E por que a gente bota o gás carbônico para fora do nosso corpo? Porque ele é um gás tóxico. Tá? Para nós, ele é um gás tóxico, a gente bota ele para fora na respiração. Só que a planta precisa dele para ela fazer fotossíntese. Então ela pega o gás carbônico do ar. Olha que coisa boa, né? Então ela vai diminuindo o nível de gás carbônico no ar por causa das plantas, porque as plantas absorvem ele, tá? Então lá, ela já pegou ali, né, o gás, ó, já tem água, já tem gás carbônico, tem luz do sol, então ó lá, já dá para ela fazer fotossíntese, tá? Tá, ela fez a fotossíntese. O que é exatamente esse negócio de fazer fotossíntese? A fotossíntese assim, ela vai fazer uma reação química, tá? Entre essas coisas, vai produzir o gás oxigênio, tá? E ela vai produzir também comida. Aqui a gente deixou a folha bem grandona para você entender, ó. Essa comida que ela produz na fotossíntese é a glicose, tá bom? A glicose é um tipo de açúcar, então ela produz essa glicose e fica no corpinho dela inteiro, tá? Então ela vai usar essa glicose para ela poder crescer, né? Produzir mais folhas e frutos e flores e a coisa toda, tá? Então o que rola na fotossíntese? Rola uma reação química, tá? Então olha aqui, ó, reação química. O que essa reação química faz o quê? Ela transforma água que ela pegou lá da terra, certo? Com as raízes dela ela pegou água, mais gás carbônico do ar, certo? Ele precisa ter sol também, né? Se não tiver sol, não vai acontecer nada disso. Então ela vai transformar água e gás carbônico, vai transformar o quê? Em glicose, que é a comidinha dela, e em gás oxigênio, certo? Isso é o que acontece na fotossíntese, isso que rola na fotossíntese. Então, olha só, coisas legais da fotossíntese. Ela elimina o gás carbônico do ar. Gás carbônico que é um gás tóxico, certo? A planta absorve o gás carbônico, ótimo, porque esse gás é ruim, tá? Ele é um gás tóxico, tá? E a outra coisa, ela faz oxigênio, tá? Que é o gás top, o gás da hora, é o gás que a gente precisa para respirar. A planta produz gás oxigênio, tá? Então o gás oxigênio que tem aí pelo ar é produzido, tá? Por plantas e por algas, né? Não pode esquecer das algas aquáticas lá, tá bom?
E ela produz glicose. Daí você fala, ah, tá, mas glicose, tipo, o açúcar lá, a comida dela, né? Mas tá, ela tá produzindo, tipo, para ela. Só que não, porque se vier um animal aqui comer essa planta, né, essa glicose, ela vai passar pro animal, entendeu? Por isso que a planta sustenta ele, porque a planta, ela tá cheia de comida, entendeu? Então, é por isso que você diz que a planta, ela é o ser produtor, porque ela é o ser que fabricou comida. Os animais que vêm, come a planta, eles não estão produzindo nada, eles só estão comendo aquilo que está pronto, né? Aquilo que a planta fabricou, ela é uma fabricadora de comida. E qual que é essa comida? É a glicose. Onde que fica essa glicose? Fica na planta inteira, tá? A glicose está toda ali na planta, tá bom? Então isso aí é a fotossíntese, é aquilo que está rolando todos os dias, todas as plantas verdes, né? Com o sol batendo em cima, tá? Elas estão sempre fazendo esse processo para conseguir fabricar a comida delas e para fabricar oxigênio também, tá bom? Então, assim, o que é uma cadeia alimentar, basicamente? Ela é uma sequência, tá? É uma sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros, tá? Já vamos entender o que é esse lance de sequência aí, tá? Então, aqui você tem um gráficozinho básico, né, de o que seria uma cadeia alimentar. Você tem o Sol aqui no começo, e aí você tem quatro categorias de seres vivos. Você tem o ser vivo que é o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário e tem os decompositores, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso. Em primeiro lugar, tem que ter o sol, tá? Por quê? Porque o sol é o que faz a planta fazer fotossíntese. Sem sol, não tem fotossíntese, aí não produz comida. Isso aqui é uma cadeia alimentar, sem comida não tem jeito. E para ter comida, tem que ter sol, tá bom? Porque o sol é o que vai fazer a planta fazer fotossíntese. Sem sol, não tem fotossíntese. Isso você tem que pôr na sua cabeça, tá bom? Que isso é bem importante. Então, assim, produtor geralmente é uma planta, né? Pode ser uma alga. Se for uma cadeia alimentar aquática, você pode colocar uma alga aqui, tá bom? Mas é aquele ser que ele está produzindo o quê? Se ele é produtor, ele produz alguma coisa. Ele produz a comida, ele produz o alimento, certo? E como que ele produz? Através da fotossíntese. Isso é fundamental, você precisa entender isso, tá? Aí entrou o consumidor primário. O que é o consumidor primário? É o cara que é o herbívoro, tá? O herbívoro é tipo um coelho, né? Alguém que vai comer plantas, tá? Então, assim, você coloca essa seta aqui, por quê? Porque a comida passou para esse ser aqui, para esse animal. Então, ele é o consumidor primário. É o primário porque ele se alimenta da planta, tá bom? Então, por isso, ele o herbívoro é o consumidor que vem primeiro. Por que ele é consumidor? Porque ele não está produzindo nada, entendeu? Ele está comendo uma comida que já está pronta, tá? E aqui você tem o consumidor secundário. O consumidor secundário, ele vai comer o quê? Carne, tá bom? Esse é o predador, é o carnívoro. Então, ele vai se alimentar do coelho. Então, olha só. A energia, ou seja, a comida que estava aqui nessa planta, ela passou para o coelho, e a energia que estava no coelho passou para o gavião, entendeu? E por isso que a gente chama de sequência, uma sequência de seres vivos, é uma fila de seres vivos. Então, um está relacionado com o outro, relacionado com o quê? Sobre comida, entendeu? Por isso que é uma cadeia alimentar, é uma sequência de um que está se alimentando do outro. Tá bom? E aí depois vem a quarta categoria de seres, que é os decompositores. Decompositores são seres que, tipo, eles já estão no solo, tá? São larvas, fungos, bactérias, tá? Que eles decompõem o quê? Decompor significa dissolver. E ele dissolve o quê? Dissolve cadáveres, dissolve coisas mortas, matéria orgânica. Tá? Então, tipo assim, os restos desse coelho aqui que o gavião não comeu, cai lá no solo e as larvas vão dissolver, tá bom? O gavião também morre, tudo que está vivo um dia morre. Quando morre, cai lá no solo e os decompositores vão dissolver,
aquela carne, aquela matéria orgânica, a planta também, né? Ela acaba sendo dissolvida. Uma parte dessa matéria orgânica que as larvas, as bactérias e tudo mais, que eles dissolvem, serve para alimentar eles mesmos, tá? Então, tipo, essa larva, ela se alimenta de matéria orgânica morta lá, que ela dissolveu. Só que ela não consegue comer tudo, entendeu? Então, uma parte da matéria orgânica que os decompositores dissolveram, essa matéria orgânica fica no solo, entendeu? Ela acaba se incorporando no solo e vira adubo. Olha só, aqui você tem várias cadeias alimentares, todas elas baseadas nessa planta aqui, tá bom? Então você tem aquela cadeia que a gente acabou de ver, né? Que é tipo o coelho come a planta e o gavião come o coelho. A gente acabou de ver essa cadeia alimentar aqui. Mas olha só, tem mais uma aqui, tipo, o rato ele também come a mesma planta, tá bom? E entrou a onça aqui no pedaço, ó, a onça predadora do rato, tá? Você tem uma lagarta, a lagarta também pode comer a planta, tá? E aí você entrou um passarinho aqui, esse passarinho predador da lagarta. Olha só, nessa coluna aqui você está vendo os consumidores primários, que são os herbívoros, todos eles se alimentam da planta. Nessa coluna você está vendo os consumidores secundários, que são os carnívoros, então todos eles estão comendo carne. Beleza? E aqui, sempre esperando, né, os cadáveres caírem no chão, estão os decompositores, tá bom? Que são os dissolvedores de cadáveres, certo? Agora, olha só, esse passarinho maluco aqui, ele resolveu comer planta também. Então, ele não é um ser que só é carnívoro, né, que come só lagartas. Ele é herbívoro também. Então, um ser que come carne e come planta, a gente chama de onívoro, tá? Onívoro, aquele que come carne e come vegetais também. Então, esse passarinho, de repente, se você for fazer uma cadeia alimentar com ele comendo direto a planta, esse passarinho ele vai ser consumidor primário, entendeu? Porque ele está comendo planta aqui. Então, olha só, já bagunçou um pouquinho aqui o meu esquema. Meu Deus, olha só o que aconteceu aqui. Esse gavião, ele resolveu comer esse rato também. Então, ele saiu da casinha dele, entendeu? Ele não tá mais, né? Não se conformou de ficar aqui só comendo os coelhos e viu o rato lá e é comida ele come, certo? Olha só isso, a onça resolveu comer o coelho também, tá? Então, na real, isso daí é o que acontece na natureza de verdade. Os seres vivos, eles não ficam assim enjoados, comendo um tipo de coisa só, porque isso é muito perigoso, entendeu? Se eles ficarem comendo só um tipo de coisa e essa coisa sumir, né, desaparecer, dar uma doença lá nas lebres, somem todas as lebres, esse gavião vai se ferrar, entendeu? Ele precisa comer outras coisas, tem que variar a dieta dele, tá? Então, quando você vê cadeias assim se cruzando, né? Então, esse ser aqui, ele participa desta cadeia e desta cadeia também, entendeu? Tipo, a onça aqui, ela participa desta cadeia alimentar e dessa cadeia alimentar também. Então, as cadeias alimentares estão se cruzando. Como é que chama isso? Chama teia, tá bom? Então, teia alimentar. Teia alimentar é o que, na real, é várias cadeias alimentares que estão se cruzando, beleza? Então vamos trabalhar um pouquinho de equilíbrio das cadeias alimentares. O que vem a ser o tal do equilíbrio? Uma coisa está equilibrada quando ela funciona bem, né? Se não funcionar, ela já está desequilibrada. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui você tem uma cadeia alimentar simples, né? O sol, né? Uma planta que é tipo um capim, o coelho e vá lá, uma onça, um gato, sei lá, algo assim, tá? Então, note as setinhas estão bem corretas aqui, né? A comida tá passando para cá, isso aqui virou comida, passou para cá, certo? É sempre assim que você lê as setinhas de cadeia alimentar. Fluxo de energia, não deve esquecer isso. Só que assim, quando você vê essas figurinhas, né, você não está dizendo assim, esse coelho aqui, esse indivíduo, o coelho John. Não, ele não é o coelho John. Na verdade, essa figura que ele está representando toda a população de coelhos daquele local.
Essa figurinha de onça está representando toda a população de onças daquele local, certo? Os capins, está representando os capins, os pezinhos de capim que existem naquele local, tá? Então nunca é assim, é uma figura, aquele indivíduo ali morreu, tá? Não, não é o indivíduo, está representando a população, tá? De seres daquela espécie que existem naquele local. E é assim que você lê os desenhos lá de cadeia alimentar, tá bom? Você não tá falando de um bicho só, você tá falando de uma população, tá? Aí olha só o que aconteceu, um probleminha aqui. Aí a pessoa olha para isso e fala assim, o coelho morreu. Não é que o coelho morreu, é a população de coelhos morreu. Deu uma praga, sei lá, alguma doença, alguma peste, e acabou com a população de coelhos. Agora você vai me dizer, desses seres que tem aqui, da planta, né, todas as plantas, todos os capins desse tipo que tem lá nesse local, e a população de onças, né, qual desses vai se dar bem e qual que vai se dar mal com o desaparecimento da população de coelhos? Então eu quero que você pause o vídeo, pense um pouquinho, tá? Vamos saber, será que esse daqui vai se dar bem? Será que esse daqui vai se dar bem? Como é que vai ser isso, tá? Pensa aí um pouquinho, vai pensando e pause o vídeo. Olha só, o que aconteceu? Sumiu a população de coelhos, as plantas se deram bem, o capim se deu bem, porque agora ele conseguiu crescer, né, e aumentar. Tem bastante capim agora, bem mais do que tinha antes. Mas a onça se deu mal, certo? Olha só. Por que a onça se deu mal? Porque olha só, mesmo que ela coma outras coisas, provavelmente ela come, ela vai caçar outros bichos, mas provavelmente essa população de lebres, né, de coelhos, era importante para ela, para a população de onças, certo? Então sumiu uma presa que ela estava acostumada a pegar. Tá, então isso vai dar ruim para a população de onças, ao mesmo tempo que vai favorecer os capins, tá? Eles vão conseguir crescer mais porque não tem o predador deles aqui, né? Que era a população de coelhos. Não tem coelho, dá uma chance do capim crescer, tá? Agora vamos mudar a situação. Aqui você tem, ela está equilibrada, olha só, a cadeia alimentar está equilibrada, tem a população de coelhos. Vamos ver outra coisa. E agora faleceu a população de onças, sumiram as onças daquele lugar, tá? Ou morreram de doença, ou foram espantadas, ou algo assim. Então agora você pensa, quem que vai se dar bem e quem que vai se dar mal? Se a população de lebres vai se dar bem, de coelhos, né, vai se dar bem, ou se a população de capins, né, ou se os capins vão crescer, vai diminuir. Pausa o vídeo e pensa, usa a cabeça aí para você me dizer quem que vai se dar bem e quem que vai se dar mal. Então, assim, quem respondeu que a população de lebres, né, de coelhos, vai se dar bem, acertou. Por quê? Porque não tem predador para cima deles, certo? Agora, os capins não gostaram, né? Por que o capim não gostou? Porque, olha só, se a população de lebres não for controlada pelas onças, né, dos coelhos, desculpe. Se a população de coelhos não for controlada pelas onças, o que vai acontecer? Os coelhos vão se reproduzir pra caramba, entendeu? Porque não tem predador. Eles se reproduzindo pra chuchu, o que vai acontecer com os capins? Velho, olha a quantia de coelho que tem para comer capim aqui. Então, o que acontece? O capim ele vai se acabar, né? Porque tem coelho demais para comer capim. Só que agora, olha só, se num primeiro momento a população de coelhos se deu bem, no segundo momento vai se dar mal. Por que você acha que ela vai se dar mal? Pensa aí de novo. Olha só, os coelhos se deram bem, se reproduziram para chuchu, o capim se deu mal. Agora vai dar ruim para a população de coelhos. Por que será? Ó, vixe, tá começando a morrer coelho. Certo? Por que morreu os coelhos? Porque diminuiu a comida, certo? Então, assim, tanto o desaparecimento quanto o aumento excessivo de uma população. Onde que a gente viu o desaparecimento da população? No primeiro exemplo foi o desaparecimento da população de coelhos.
No segundo exemplo, foi o desaparecimento da população de onças. Então, ó, tanto o desaparecimento quanto o aumento excessivo. E que aumento excessivo? Ó, acabamos de ver aqui aumento excessivo. Aumentou demais, né? Excessivamente a população de coelhos. Por que aumentou assim? Porque não tinha onça, certo? Então, assim, vamos voltar aqui, ó. Tanto o desaparecimento quanto o aumento excessivo de uma população podem causar o desequilíbrio ecológico, tá? Então, aí o que aconteceu? Não tem onça, mas daqui a pouco não vai ter coelho mais também, e nem planta. Entendeu? Por quê? Porque você tirou uma espécie lá da jogada, então isso desequilibra tudo, isso causa uma bagunça muito grande, tá bom? Isso aí, beleza? Tchau.